Muito obrigado pela apresentação. Agradeço o convite para participar desse evento aqui no SENGE. Não sou engenheiro, mas já digo que me sinto à vontade com os engenheiros. Então, eu sou físico de origem. E o tema que eu vou apresentar para vocês, energia solar fotovoltaica, pesquisa e formação de recursos humanos. Terá temas técnicos relativos ao que eu vou apresentar, mas eu vou analisar o passado, analisar o presente e vou pedir ao cérebro de vocês que vocês pensem no futuro comigo. Então, o passado eu participei dele, na área de energia solar fotovoltaica, o professor Arnold está aqui e outros. O presente também estamos participando, mas também já temos que pensar no futuro, com o que está ocorrendo no Brasil. Então, peço a vocês que, nesse momento, é um momento de reflexão, em que vocês verão o passado, eu falarei do presente, mas sempre que olharem o passado e o presente, tentem já se relacionar com o futuro que nós esperamos da energia solar fotovoltaica no nosso país. Primeiro eu começo com um tema que não tem a ver com fotovoltaica, mas é um pouco sobre história. Os historiadores de profissão, eles, na verdade, quando analisam temas, algo que ocorreu há 200, 300 anos, na verdade, poderia ter ocorrido de uma forma, poderia ter ocorrido de outra forma, mas nós sempre analisamos da forma de retrospectiva. Daí, assim, essa frase, o que parece inevitável em retrospectiva, está longe de ter sido óbvio na época. Então, há 30 anos atrás, falar em fotovoltaica, vocês vão ver, bom, pode ser óbvio para alguns, para outros não era. Então, quando eu olho lá o Império Romano, bom, se eu olho bem antes de Constantino, religião católica, bom, não era considerada. Mas aí depois se transforma na religião do Estado romano. Bom, era possível prever isto? Muito difícil, mas foi um dos caminhos. Quando analisamos o passado, bom, temos a retrospectiva, é bem mais fácil de analisar. Um outro caso que eu coloquei, nazismo, Hitler e o Holocausto. Todos os judeus que sofreram isso na década de 30 não poderiam ter previsto, e se tivesse recursos econômicos, sair da Alemanha? Uma pergunta que podemos fazer. Vejam, recomendo. Se de repente a minha palestra não for boa, talvez ver esse filme pode ser uma das coisas que recomendo como um bom filme, A Dama Dourada. E há conversas sobre a família judia na Áustria, sobre isso que eu estou conversando, sobre a perspectiva, o que vai ocorrer nos próximos anos, pelo que estamos vendo está ocorrendo naquele momento. Bom, parece que, então, vejam, muitas possibilidades e é difícil prever. Mas algumas coisas são fáceis de prever. Esse incêndio que vocês estão vendo que ocorreu no Museu Nacional, bom, o Estado de São Paulo, em 1958, já falava um patrimônio histórico ameaçado. 78, Quinta da Boa Vista sem verbas para começar as novas reformas. Já se sabia, certo? Então, já estava, tem alguns momentos que há certezas do que vai ocorrer. É só nós não tomarmos atitudes. Bom, e aí em que contexto estamos? Estamos falando num contexto de energia. Em que contexto a pesquisa em energia solar fotovoltaica sempre ocorreu no Brasil? Neste contexto, onde nós tínhamos a produção de energia elétrica a partir de hidráulica com 68%. Isso eu coloquei em 2016, mas se nós olharmos anos 70, 80, era até maior, não coloquei a retrospectiva. Isto é 2016. Solar, claro, 0,0%, e nem aparecia nas pizzas anteriores. Esta era a situação do passado que nós tínhamos para fazer pesquisa em energia solar no Brasil. E, claro, também nos comentavam, o Brasil já é, do ponto de vista de uso de energias renováveis, 81%, 81,7%, 82% é nossa matriz renovável. E aí vem lá a energia solar mais cara, por que ela vai entrar? Mas estávamos nós lá fazendo pesquisa nessa área. Bom, e a evolução da capacidade instalada global, essa curva de crescimento que aparece aqui desde 2007, eu vou ter alguns marcos aqui, 16 gigawatts Itaipu, Brasil, aqui é o momento que nós legalizamos a conexão à rede, onde nós temos aqui em 2012, essa evolução nós já vimos acompanhando da década passada. Não coloquei os dados, porque daí seria muito chato estar também recordando lá
dos anos 2000, essa curva já aparecia de crescimento. Então, nós vínhamos acompanhando isso. Então, relembrando um pouco aquilo que eu falei de certezas do passado, nós sabíamos que o mercado ia explodir e ia crescer desta forma no Brasil, como já vamos falar. Bom, e o que nós fazíamos? Energia elétrica para casas e povoados isolados, sistemas fotovoltaicos isolados. Esse foi um tema de trabalho em pesquisa durante muitos anos, onde nós temos, então, os módulos fotovoltaicos na minha residência, baterias e controlador de carga, iluminação e eletrodomésticos. Esse foi tema de pesquisa por muitos anos. Aí, vejam, vários programas experimentais, foi uma década, 1990 a 2000, com instalações como essas, vocês veem no Amazonas, ou instalações como essa em São Paulo, o PRODEEM, que foi um programa nacional, de que também nos permitiu várias instalações, serem realizadas várias instalações desse tipo em sistemas isolados. E depois, claro, temas que nós trabalhamos em pesquisa em todo o Brasil, sistemas fotovoltaicos conectados à rede, onde é o que já se comentou aqui, a geração distribuída, onde nós temos os módulos fotovoltaicos, o inversor, e aí a possibilidade de injetar o excedente ou realizar autoconsumo. Bom, aí a universidade, como pesquisa, participou aonde? Programa em primeiros sistemas experimentais. Como a gente brincava, o gato ao contrário, porque nós não estávamos consumindo, não fazíamos um gato para enganar a concessionária, mas nós produzimos energia elétrica e os medidores, como esse aqui, na Universidade de São Paulo, giravam no sentido contrário. O senhor Roberto Ziles até tem o documento da concessionária, onde coloca que pediram para que isso não ocorresse, que isso era uma falha no sistema, estar injetando essa energia na rede. Tá? Então, foi um dos primeiros, 1998, mas tivemos outros aqui, esse aqui na Chesf, em 95, vocês veem aqui, 11 kW, Santa Catarina, o professor Ricardo Ritter aqui coordenou o projeto nessa instalação, na própria universidade, o professor Arno aqui, a instalação em 2004, 4,8 kW, no Laboratório de Energia Solar. Também tínhamos em Porto Alegre uma particularidade, existia, na época, deveria ser foi a primeira e única empresa naquela época, depois já temos outras, obviamente, que estava conectada à rede, 3,3 kW, um acordo de cavalheiros, conectaram a rede a intercâmbio eletromecânico. Nós, na PUC, instalamos o nosso primeiro sistema, em 2010, esse nós fabricamos as células solares, fabricamos os módulos fotovoltaicos, esse sou eu aqui, ó, professor Izete, fazendo uma parte da instalação desse pequeno sistema na frente do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. E indústrias. É bom sempre relembrarmos, porque senão a gente pode estar no futuro cometendo erros novamente, então é sempre bom recordar alguns tópicos. Nós tivemos empresas no Brasil, final dos anos 70, nós tínhamos uma empresa de montagem de módulos fotovoltaicos. E depois nós tivemos uma empresa que esteve dentro da chamada reserva de mercado. Os jovens não sabem nem o que é isso, reserva de mercado, não poder importar um computador, nem um celular, não era impossível, você tinha que comprá-lo aqui. Bom, mas aí tinha mais viagens ao Paraguai na época, né? Então, a Heliodinâmica, ela produzia o lingote, produzia as lâminas de silício, produzia o módulo fotovoltaico, vocês veem alguns deles, e chegou a ser uma das... Veja, em 1986, 6% da produção mundial era brasileira. Certo? Não era pouco, né, na época, e era uma empresa que estava toda ela, produzia desde uma matéria-prima até o módulo fotovoltaico. Bom, ela sobreviveu num período de reserva de mercado, e no momento que se abre o mercado, ela não consegue competir, e os outros módulos produzidos fora do país, nem se falava em China ainda, já eram mais baratos, uma empresa que, infelizmente, como outras empresas, que não é só o caso da Heliodinâmica, mas 99,9% das empresas da área de eletrônica, logo depois da reserva de mercado, a queda da reserva, foram diminuindo suas produções, foram deixando de ser viáveis economicamente, e a maioria fechou. Nós tivemos produção no Brasil de transistores, tiristores, a última, me parece, a EGE Semicondutores de São Paulo, já não tem mais página, acredito que já fechou também, infelizmente, que até uns 10 anos, há 6, 7 anos, desculpe, já ainda produzia tiristores no Brasil. Nós, na PUC, fizemos, inclusive, nessa época que não tinha indústria, agora já temos indústria, vou falar do presente,
isso já é passado, né, 2011, fizemos um plano de negócio com apoio da CE, da Eletrosul e da FINEP. Nós fizemos um plano de negócio para uma planta de 30 megawatts com tecnologia desenvolvida na PUC. Algumas conclusões que nós extraímos desse plano de negócio que analisamos na época. Que nós teríamos, desculpe, que competir com plantas chinesas muito grandes. Bom, as chinesas já estavam no mercado. Mas aí os chineses fizeram algo em 2011, no mesmo ano que nós fizemos o plano de negócio, não porque nós tínhamos feito, obviamente eles não sabiam disso, né? Isso é brincadeira, óbvio, né? Eles reduziram 30% o preço de venda em um semestre. Isto, para quem faz plano de negócio, já sabe, você prevê num plano de negócio que vai ter que reduzir o seu preço de venda em 30% em um semestre, bom, você tem que ter uma mágica para conseguir isso. Eles fizeram e quebraram as empresas europeias. Se era esse o objetivo, conseguiram. Certo? Bom, já nos deu indicativo das dificuldades. Também verificamos que montar módulos no Brasil, ou seja, receber todos os insumos de fora e montar aqui com o custo Brasil, não valia a pena. A planta tem que ser grande e produzir linha completa. Na época, 2012, o mercado era muito pequeno. O professor Arno falou antes, quer dizer, você tem que ter uma planta com uma produção mínima, senão você não tem como vender a preço igual que no mercado exterior. Então, daí, por que o instalador vai comprar um módulo fotovoltaico mais caro? O que lhe dá de vantagem isso? Isso é que tem que ser colocado no momento quando se trabalha num plano de negócio ou quando se trabalha como Estado. Não Estado do Rio Grande do Sul, como Estado, como governo. O que ele deseja? E outra coisa que verificamos também, né, que fontes de financiamento de capital de risco não havia. Quer dizer, para eu colocar uma planta dessa, eu precisava ter um tomador de financiamento que tivesse um faturamento de 1 bilhão a 1,5 bilhão de reais. Bom, então não tem risco, né? Então o risco é zero da FINEP ou do BNDES. Muito bem. Grupos de pesquisa no Brasil, atuais. O que nós temos? Nós vamos desde a matéria-prima silício até o sistema fotovoltaico. Lembre do que eu falei para vocês, que estou mostrando o passado, estou mostrando o presente, vamos pensar, vamos no futuro. Vamos ver o que temos para... Vocês me ajudam a pensar neste futuro. Então, aqui nós temos... Basicamente, aqui não aparece, está em cinza, tá, pessoal? Porque essas universidades, os centros de pesquisa não estão trabalhando neste tema atualmente. Eles têm equipamentos, mas estão relativamente parados. O IPT continua nessa atividade, em célula PUC, Instituto Militar de Engenharia, Unicamp, USP, módulo a PUC, o CTI tem condições, mas não está trabalhando, e em sistema nós temos muitas universidades, PUC, URGS, a USP, a UFSC, UFPA, PUC Minas, Federal de Pernambuco, e aí eu posso colocar a lista e não vai acabar a lista, porque são muitas universidades hoje que estão trabalhando em sistemas fotovoltaicos. Aqui eu coloquei no mapa a distribuição desses grupos de pesquisa. Alguém pode até criticar, não, mas tem um grupo em Goiás que está... Sim, é verdade, eu não quis ser exaustivo, colocar todos os que estão no nosso diretório de grupos de pesquisa do Brasil. Eu coloquei, desculpem, mas em algum momento alguém tem que dizer quais são os mais importantes, e eu tive essa coragem já em algum momento de colocar, e pode ser que depois esse de Goiás, ou da Bahia, ou de Tocantins, dentro de 10 anos, seja o mais importante. E aí, talvez nem coloque mais nós aqui da PUC ou da URGS, eu vou brincar com o Arno, né, como sendo o mais importante. Mas isso é o futuro, é o presente, passado, passado, presente e futuro. Atualmente é isso que nós temos. Aí eu fui também pesquisar, digamos, qual foi a primeira vez que se fala de grupos de pesquisa no Brasil? O primeiro grupo que aparece não em energia solar, eu busquei energia solar fotovoltaica, células solares, materiais para células solares, células fotovoltaicas. Então, aí aparece 1971, Laboratório de Microeletrônica e Células Solares. Aparece no nome, Células Solares do Laboratório, 1971. 74, Grupo de Células Solares, Laboratório de Microeletrônica da USP. O objetivo deles, o primeiro grande projeto, era desenvolver o silício nacional. Então, era produzir silício. Não era para células solares. É que o Brasil, na década de 70, acreditem os jovens, era uma referência em microeletrônica. Claro, não era Estados Unidos, não era Japão, mas, comparado com a Europa, nós éramos tão bons quanto eles, e os espanhóis vinham fazer estágios na USP ou na Unicamp, na década de 70. Vejam que é o passado, o presente e o futuro. Talvez aí vocês entendam a última figura desta minha apresentação, lembrando disso. Eu coloquei aqui também algumas
algumas caras aqui, faces de pesquisadores pelo Brasil. Peço desculpas àqueles que não... Fotovoltaica, sempre. Alguns podem não ter aparecido, porque não cabiam, não tem fotos na internet tão fáceis de encontrar. Somei para termos uma ideia de qual foi a nossa produção de mestres doutores em fotovoltaica, que incluem materiais para fotovoltaica, células solares, sistemas fotovoltaicos. E aí, vejam, nesses anos, desde a primeira, que é de 1979, formamos mais, eu vou colocar como mínimo isso, porque nós temos outros que eu não tenha colocado nessa tabela. Então, 104 doutores e 209 mestres. Comparado com outros países, pode ser pouco, mas lembrem que todo esse período que nós estamos aqui avaliando, a fotovoltaica não era a querida da pesquisa no Brasil. Poderíamos dizer que era o patinho feio, aqueles que queriam trabalhar em fotovoltaica no Brasil, e aqui está a soma dos que trabalharam nesses períodos em que os números de módulos fotovoltaicos, ou o número de sistemas, era muito pequeno no Brasil, mas no exterior era grande. Em células solares, o que nós estamos trabalhando, o que nós temos no Brasil, coloquei alguns dados, a PUC do Rio Grande do Sul detém essa eficiência, 17,3%, utilizando o silício grau solar, industrial, a USP tem 17%, com outros materiais e com outras tecnologias que não são industrializáveis, a Unicamp 16%, com silício amorfo hidrogenado, a USP e a Unicamp desenvolveram, isso já faz bastante tempo que trabalharam. O IME continua trabalhando com esses materiais, embora, vocês vejam, é de 85, mas ele continua trabalhando, e nós temos acordos de cooperação com o IME, inclusive, para trabalharmos com passivação de superfícies, corantes, polímeros, e o nome do momento é esse nome complicado, perovskitas, novos grupos de pesquisa que estão pelo Brasil inteiro trabalhando com esses materiais, que, bom, pode ser a alternativa, não diria, vai ser um coadjuvante ao silício. Bom, o que nós trabalhamos na PUC? Eu, como professor da PUC, apresento rapidamente o que estamos fazendo. Trabalhamos em células solares, na fabricação dos dispositivos, das células, também dos módulos fotovoltaicos, nós podemos produzir em nível experimental os módulos, e também em sistemas fotovoltaicos, como este do museu, ou outros que estamos agora avaliando no oeste do Paraná, sistemas fotovoltaicos, usando, em propriedades rurais, analisando a viabilidade técnico-econômica a longo prazo desses sistemas para a cadeia de proteína animal. Nossos laboratórios, 210 metros de salas limpas, vocês veem alguns detalhes desses ambientes, onde nós temos a capacidade de produção, esse é o único laboratório voltado às células solares com essa capacidade na América Latina, que está, então, aqui em Porto Alegre. E mercado para sistemas fotovoltaicos. Bom, essa evolução, eu coloquei a nossa evolução aqui desde 2012. 2012 é o nosso marco em que a geração distribuída começa a ser legalizada no país. Nós temos aqui 0,4 megawatts, e vejam esse crescimento dos últimos anos. Coloquei o valor médio aqui, o melhor seria colocar a mediana, mas de forma rápida, para vocês terem uma ideia do que nós estamos instalando a cada ano, 48,2, 120, 166. Se lembrarem da transparência que eu apresentei antes, a planta que nós projetamos em 2011, ela era de 30 megawatts. Então, 30 megawatts será a planta. Bom, nós estamos um pouquinho adiantados em termos de produção para o Brasil, porque 30 megawatts naquele ano não teria vendido nunca. Eu teria que esperar até 2016 para poder vender esses 30 megawatts. Então, a planta já nascia quebrada, obviamente, não tinha condições, porque vejam o que aconteceu. Bom, agora a situação é um pouco diferente, mas, claro, nesse meio tempo, os chineses entraram no mercado de forma muito forte. Mas temos empresas instaladas no Brasil? Temos. Fabricação de módulos. Já tem 9 empresas. Coloquei aqui o nome delas, certo? Algumas delas são subsidiárias, são chinesas, que estão no Brasil, e outras estão recebendo os produtos importados e estão fazendo a montagem aqui no Brasil. Empresas de inversores, de sistemas, de seguidores,
de caixas de conexão, ou quadros de comando e produção, que são chamados String Box. Então, tem essas empresas já instaladas no Brasil. Na área de módulos, que eu acompanho, estão plantas que elas colocam, que têm capacidade de 30 a 200 megawatts ao ano de produção de módulos. A Canadian Solar, em São Paulo, a Pure Energy, em Alagoas. Essa é uma planta que, inclusive, recebeu recursos do BNDES, está cadastrada no programa PADIS, e aí o professor Arnold tinha comentado antes, terá que fazer P&D no Brasil, porque aqui são recursos públicos utilizados nessa planta, certo? Sanil, essa trabalha a planta está em Minas Gerais e produz filmes finos orgânicos. São algumas plantas que estão no Brasil. Falei sobre o passado, sobre aquele número tão pequeno que vocês veem em 2012, né, que de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída. Mas já resultado dos primeiros leilões, as plantas que estão sendo instaladas agora não são. Bom, pode ser que comparada com plantas no exterior sejam de pequeno porte, mas são múltiplos de 30 megawatts. Então, aqui é Pirapora 1, Pirapora 2, Pirapora 3, Pirapora 4, e assim cada uma delas vai instalando. Vocês têm uma ideia da área em Minas Gerais desta planta fotovoltaica, certo? Interessante é olharmos essas plantas e analisarmos, então, como se monta esse negócio. Aí tem essa notícia aqui de 11 de maio de 2017. BNDES aprova financiamento de 529 milhões para a usina solar em Minas Gerais. R$ 298,58 o megawatt-hora. 20 anos de contrato de venda. Planta, EDF, França. Módulos, Canadian Solar. Empresa instaladora, Solatio, vou falar como se fosse espanhol, Energia, espanhol. Mas o dinheiro é nosso. Bom, aí o resto não tem mais, tá? Eu poderia colocar outras empresas brasileiras, mas não tem. A mão de obra, inclusive, era de alguns poucos brasileiros. Mas a empresa de engenharia, que nós estamos aqui no Sindicato de Engenheiros, não é brasileira, ela é espanhola. E depois eu pesquisei com muito detalhe esse caso e fui analisar todas as questões há uma série de incentivos fiscais locais para essas plantas, para, digamos, ISSQN, etc., que essas empresas de instalação solicitaram. Bom, mas este é o presente. O que nós podemos é pensar no futuro. Pensem nisso. Bom, aí eu vou recordar o passado aqui, distante, que nós fizemos, bom, eu não participei desse, o professor Arnold está aqui, participou, nós como pesquisadores, a academia fez planos, a academia participou junto aos governos, fez muito trabalho. Bom, nós colocamos o que devia ser feito. Vejam, em 1995 se colocava energia solar. Espera-se que para 2005 tenhamos 50 megawatts de potência instalada em geração fotovoltaica. E esse documento que está na internet, a Declaração de Brasília, no site do CRESESP, CEPEL, ele falava em educação, em pesquisa, em financiamento, em poder de compra dos governos. Dizia como organizar a cadeia lá no princípio, antes até da disparada dos chineses no mercado internacional. Então, estava colocado ali uma ideia inicial, quando, obviamente, o preço dos equipamentos fotovoltaicos era muito alto. Mas se discutia já. Depois, 2004, 2005, ocorreram dois eventos, um aqui no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro, que foi o Simpósio Nacional de Energia Solar Fotovoltaica. Acho que o Tiago lembra bem, né? Esses logos, né, Tiago? Lembra daquela época. Mas, bom, tivemos 135 participantes num primeiro momento aqui na PUC e já depois 270 participantes. SNES, só fotovoltaica. Me perguntem, eu vou me perguntar, e a ANEEL foi convidada na época para participar? Ela veio? Não. A ANEEL não veio em nenhum dos dois, não foi em nenhum dos dois eventos,
Porque geração distribuída, conexão à rede de sistemas fotovoltaicos não passava pela cabeça deles. Muito bem. Fizemos recomendações na época sobre pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de mercado e indústrias, implantação de uma rede de pesquisa, divulgação. Vejam, aquilo que eu falei lá no princípio sobre a história, sobre certezas e rumos. Nós sabíamos, nós comentávamos o que podia ser feito no Brasil para estarmos preparados para o momento do grande mercado. Mas nada ocorreu do ponto de vista de governo. Do ponto de vista de pesquisa, nós insistimos. E posso dizer que toda essa regulamentação foi muita insistência de pesquisadores que trabalharam, a regulamentação à rede foi muita insistência de pesquisadores que trabalharam naquela época. Citando, por exemplo, aqui, que estava neste grupo, o Arno pode me corrigir se faltou alguém, mas eu me lembro do Ricardo Ritter, Roberto Ziles, que eram dois que estavam nesse grupo do estudo e propostas de utilização de geração fotovoltaica conectada à rede, e em particular em edificações urbanas. Então, esse era um documento, Ministério de Minas e Energia, que dava orientações do que fazer, certo? O CGE, contratado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e agora Comunicações também, atualmente, também preparou um documento. E a ABINE, 2012, preparou o documento. Esses documentos tinham já ideias do que deveríamos fazer no Brasil. Mas o que fizemos? Já está a resposta aqui. O que dizia lá? Programas de P&D na cadeia de produção de células e módulos fotovoltaicos. Tivemos, na década de 2000, tivemos algumas chamadas públicas via FINEP, mas nos últimos 5, 6 anos, a década, vamos colocar depois de 2010, não tivemos mais chamadas, nem houve mais recursos para essa cadeia. Estratégias para desenvolver a indústria nacional de células e módulos fotovoltaicos. Estratégias, como incentivá-las, como trabalhar junto a financiamentos e estabelecimento. Nada foi feito. Desenvolvimento da tecnologia de purificação e obtenção de silício grau solar. Não. Nada foi feito como uma estratégia, um plano da cadeia. Estimular a geração distribuída em centrais com sistemas fotovoltaicos. Aí eu tenho algumas discussões. Alguns pesquisadores eles botam o verde aqui. E eu gosto de dar como professor meio ponto. Quer dizer, não é claro que existe mas não houve um estímulo. O que está ocorrendo é porque o mercado os preços baixaram e as pessoas estão colocando e a energia elétrica cresce. Então é por isso. Não é que existe um estímulo. O estímulo pode ser a própria situação brasileira. Então, esse é o estímulo. E inserir a geração distribuída por sistemas fotovoltaicos no plano decenal. Bom, essa é uma vitória. Está ali, ó. Foi colocado no plano decenal, dezembro de 2020. Em 2024, nós teremos 7 gigawatts, é o que prevê o plano, está colocado lá. Então, a EP colocou, nunca aparecia. Agora sim aparece. Então, já podemos dizer que algo foi colocado. Bom, aí vocês olham aqui, isso aqui é a potência instalada, só geração distribuída eu coloquei. Esse é o que a ANEEL fez as previsões numa situação econômica brasileira que está muito complicada, então eles reduziram as suas previsões. E esse, o preto que eu coloquei, é o real. Então, a previsão para 2017, 181. Desculpe, 102, 181. Para 2018, 214. Em 8 meses já tem 350. Não sabemos, lembre do que eu comentei para vocês sobre a questão do futuro, que é uma das questões que vamos pensar junto, pedir para vocês irem pensando. Se essa curva será muito mais elevada do que essas que estão previstas. Certo? Bom, chegando na parte final da minha apresentação. Planos para a cadeia de valor da energia solar fotovoltaica. Comentei. Ministério de Minas e Energia, Ministério da Ciência e Tecnologia, a ABINE, no passado, fizemos planos. Certo? O que precisamos agora? A situação mudou. O que nós prevíamos que iria ocorrer, ocorreu. O mercado ia crescer. Nós teríamos mercado no Brasil para fotovoltaica, para sistemas, e acho que está na hora de novamente a academia, associações, governo, escreverem o livro branco. Os militares gostam de escrever o livro branco da tecnologia tal, o livro branco. Pois é, está na hora e esperamos que os próximos governos, que
ano que vem nós teremos isso, esperamos que pense em futuro, não só em 4 anos, mas 10, 20, 30 anos, que possamos escrever esse livro branco. Não uma associação, as várias associações, as várias universidades, os especialistas, novamente escrever esse livro branco do que queremos para o futuro. O mercado, ele cresce naturalmente, não precisamos mexer, não é questão de mexer no mercado. A questão é como inserir a indústria, como inserir a mão de obra nacional, como inserir o desenvolvimento de pesquisa aqui nesse livro branco. Então, investimentos em PDI, novas tecnologias, novos processos, novos modos fotovoltaicos. Eu acho que sempre lembrar que nós temos que aprender fazendo, não só olhando e vendo como se faz. E por que isso é importante? Porque se nós não lembrarmos desse passado, do que foi feito, nós estaremos queimando o passado e o futuro. É isso que nós vamos fazer. E deixo essa mensagem, sempre termino minhas apresentações com uma mensagem otimista. Agora a mensagem é mais realista, não é pessimista. Ou entendemos que necessitamos preparar um livro branco e entender isso como academia, novamente, como associações, como o sindicato dos engenheiros e outras entidades, para que não vamos queimar nosso futuro também. Muito obrigado.